dia na programação da Rádio Novo Tempo, segunda hora do nosso Estação, desta terça-feira, dia 17 de dezembro. E você já sabe, até às 5 horas da tarde nós vamos juntos. E na segunda hora do nosso Estação, a gente abre espaço para uma conversa, para conhecimento, para informações qualificadas. E hoje a gente vai conversar principalmente com você que está aí ouvindo a rádio, quem sabe planejando 2025, pensando em 2025 e imaginando assim, será que eu troco de emprego? Às vezes você está insatisfeito, está insatisfeita. A gente vai falar sobre isso aqui na Rádio Novo Tempo e também com transmissão simultânea pelo YouTube da Rádio Novo Tempo. Começa agora, fique por dentro. Para falar um pouquinho sobre como conseguir um novo emprego em 2025, meu querido amigo professor José Nascimento, ele que também é mentor de carreiras, está com a gente aqui na Rádio Novo Tempo em 104,9 FM, também para você pelo YouTube da Novo Tempo, em youtube.com/Rádio Novo Tempo Maringá. Professor Nascimento, mais uma vez, bem-vindo à Rádio Novo Tempo, obrigado pelo carinho por nos atender nessa tarde, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Ronaldo, que honra estar com você. E olha, gostei aí do nosso comentarista que está no TikTok, né? A gente tem que entrar também no TikTok, todos os canais são importantes para a gente comunicar e, acima de tudo, levar boa informação. Pois é, e quando você fala sobre isso, né, confirmando a presença lá do Dr. César, e hoje a gente usar as diferentes plataformas, não é necessariamente esse o nosso tema da conversa, mas eu sei que você é um pesquisador também na comunicação. Hoje, pensando inclusive, né, as nossas igrejas, os nossos líderes, é importante a gente não ter preconceito com as redes. Elas podem até ter conteúdos duvidosos, mas a gente pode fazer conteúdo de qualidade e espalhar boas novas nesses espaços, né, Nascimento? Maravilhosa a tua colocação. Sabe, Ronaldo, que eu sou de um tempo em que as igrejas não utilizavam o rádio e a TV, e eles se tornaram grandes canais e importantes canais de propagação do reino. Então, assim, o grande desafio, primeiro, do cristão é não andar em lugar errado, porque você vai achar o que você não quer e o que você não deve. E se você é líder de uma comunidade de fé, como utilizar as ferramentas das redes sociais e do mundo digital para ganhar almas, né? Eu falo que a igreja do futuro, ela está no digital, né? Porque você construir um templo custa caro, você manter toda uma estrutura. Você mandar um missionário para outro país fica muito caro. E hoje você pode cruzar fronteiras e atingir pessoas talvez inalcançáveis, como a gente fazia antigamente pelas redes do rádio e da televisão, hoje através dos canais digitais. Muito bem. Bom, nosso tema de hoje é como conseguir um novo emprego em 2025. Felizmente, a gente está vivendo um momento na economia em que a gente tem uma quantidade até bastante considerável de ofertas, principalmente para trabalhadores que talvez não são tão especializados. Mas muita gente às vezes está trabalhando e está insatisfeito com o trabalho, está pensando em como começar 2025 com um novo emprego. Boa. E aí tem algumas dicas que a gente precisa pensar, né? Por onde que a gente começa, professor? Olha, o momento que a gente vive, Ronaldo, é de oportunidade, é isso mesmo que você falou. A gente tem aí uma queda na taxa de desemprego no Brasil. Então, vagas de oportunidades mais básicas a gente tem sobrando. Agora, este momento é um momento especial para quem está fora do mercado de trabalho voltar a centrar a sua carreira dentro de uma empresa, né, se você quer isso, e para quem é um bom talento, fazer o que a gente chama de transição de carreira, de troca de emprego. Nos dois casos, né, tudo isso é possível e precisa ser feito, Ronaldo, com muito cuidado, com muito processo. E eu vou trazer para vocês 7 dicas super importantes, né? Vamos falar de currículo, sobre estudar a empresa, sobre entrevistas, sobre se preparar para as entrevistas, a questão do propósito, né? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da empresa para onde eu estou indo? Vamos falar, já que a gente falou do TikTok e das redes sociais,
o colaborador, o talento do futuro e do presente precisa ter o seu nome lá dentro do LinkedIn, que é a rede social profissional. E a gente vai falar de 2 temas super importantes. O penúltimo é networking, rede de contatos. E por fim, vamos falar um pouquinho de motivação para esse tempo que você está buscando aí a sua recolocação. Nascimento, nessa listinha de 7 dicas, dá 7 programas. Uau! Dá 7 programas. Então, a gente vai tentar aproveitar aqui cada uma das dicas rapidamente para o ouvinte da 90. E olha, eu acho que a gente vai fazer 7 programas depois sobre esses temas. Estou à disposição. São fantásticos. Porque o primeiro tema que você sugere é a questão do currículo. E só o currículo aqui a gente falaria uma meia hora. É verdade. Mas me diz uma coisa, por que o currículo é importante? O currículo precisa ser objetivo, mas precisa ser bem feito. O currículo é a sua carta de apresentação para a empresa. Não precisa ser tão longo e extenso, se você tem um currículo vasto, mas não precisa ser tão curto. Ele tem que fazer com que você se torne atrativo. O propósito do currículo é fazer com que o selecionador te chame para uma entrevista. Então, invista no currículo. E como a gente vai fazer um próximo episódio, se você tiver dúvidas e precisar fazer um currículo rapidamente, é simples. Vai lá no Google e diz assim: me ensine a fazer um bom currículo. Legal. Boa dica, boa dica. Tem gente que às vezes estende demais o currículo, tem gente que faz simples demais. Tem gente que fica na dúvida se coloca ou não coloca foto. Tem muitas dicas ali que podem ser importantes. Mas, Nascimento, quando você fala sobre estudar a empresa, do que você está falando? Olha, o que acontece? Muitas vezes a gente vai por um processo de recrutamento, de seleção, de entrevista, e mesmo na hora de fazer uma transição de carreira, procurar um novo emprego, a gente fica apenas olhando para o salário, para a oportunidade, para a vaga que você vai ocupar. Você precisa estudar, levantar informações a respeito da empresa para saber o seguinte: se faz sentido você trabalhar nessa empresa. Um dos próximos pontos é o propósito. Qual é o meu propósito pessoal de vida? Né? Vamos lá, nós que temos um olhar de fé, de cristãos, eu não ficaria feliz em trabalhar numa empresa que promove a bebedeira ou promove uma indústria do tabaco, para ser super franco. Se bem que a gente tem irmãos trabalhando nesses negócios e que bom, né, que eles sejam luz nesses lugares. Mas assim, faz sentido eu quero trabalhar numa empresa como essa? Né? Faz sentido eu trabalhar numa empresa num período noturno? Né? Os adventistas têm a questão do sábado e essa empresa é intransigente em relação ao sábado. Não se negocia, então assim, não vou nem arrumar polêmica, né? Então estudar, levantar informações, e quando você levanta boas informações, elas vão te ajudar também na hora de você fazer a entrevista. Eu já fui diretor de empresas, gerente de recursos humanos, e é tão triste quando você vai fazer uma entrevista e a pessoa não sabe nada da tua organização. Então, quando você vai fazer uma entrevista, leve informações sobre o mercado, sobre a área que ela está, sobre o segmento, como que o setor está. E hoje em dia isso é muito fácil. Conversar com um colega que trabalha na empresa ou apenas, de novo, né, a gente está fazendo merchan para o Google, apenas pesquisar o nome da empresa no Google que você vai levantar uma série de informações. Aliás, tanto informação positiva quanto informação negativa também. Pois é, esse é um ponto realmente importante, né? Ou seja, a pessoa, quando ela chega para a entrevista, demonstrar que tem um mínimo conhecimento sobre aquela empresa, o que ela faz, sua área de atuação. Isso é fantástico, porque de fato eu também já passei por essa experiência de entrevistar pessoas e perceber que a pessoa não tem a mínima noção sobre o tipo de negócio que você está realizando. Às vezes ela até está se colocando para aquela função, mas não consegue entender a abrangência da empresa. Né? A gente trabalha, por exemplo, com um site de notícias também, e às vezes a pessoa desconhece, inclusive, nossas redes sociais. Não visitou? Não, né? E aí, imagine quando você colocar essa pessoa para fazer pesquisa, levantar informação, ela vai se mostrar levemente preguiçosa, né? Eu sempre falo, né? Você falou da questão do currículo, né? Quando você vai fazer entrevista, você tem que mostrar também lá no seu currículo o que você já fez e quais são os resultados que você trouxe para a empresa, que mostra o teu perfil. E quando você vai para essa entrevista e mostra que você estudou a empresa, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Então estude a empresa, que é muito importante. Quando a gente
gente fala sobre treinar para entrevista, que é a terceira dica que você traz para a gente, do que a gente está falando, Nascimento? Você é especialista em comunicação, é um grande entrevistador. Se você for entrevistado, você vai dar sempre uma boa entrevista. Então, o que acontece? Olha, eu vou definir o meu pitching, a minha apresentação. Então, eu vou lembrar que eu sou jornalista, fui diretor de empresas, durante 25 anos eu fui da Globo e da Record. Vou fazer um pitching pessoal, né? E junto com esse pitching pessoal, vou falar sobre as características que eu tenho, sobre os trabalhos que eu desenvolvo, sobre os resultados que eu obtive dentro das empresas. E na questão do treinar, é fazer um media training, né? É chamar um colega para dizer o seguinte: se você fosse o meu entrevistador, quais as coisas que você perguntaria para mim? Sabe como que eu faço lá na minha casa? E já depois de velhinho, tá? Eu chamo a minha filha Mariana, o Daniel, a minha esposa, e eles fazem uma sabatina para mim. Sabe? Porque é melhor eu treinar do que chegar lá e ficar nervoso. Não é decorar as coisas, é diferente. É estar tranquilo para fazer uma conversa agradável, né? E por isso que, se você tem alguma insegurança, treine, né? Eu falei sobre a apresentação pessoal. Vira e mexe, eu faço treinamentos, cursos sobre media training e sobre pitching, e aí eu pergunto para a pessoa: fala para mim a respeito da sua empresa. E ela não consegue falar. Fala para mim a seu respeito. Eu sou José Nascimento, marido da Rose, pai da Mariana e do Daniel. Querido, não é sobre isso que você veio falar. Você veio falar sobre a tua carreira, sobre os grandes resultados que você obteve, que transformação você tem, né? Por quê? Porque na entrevista de emprego você tem que estar focado, pode falar coisas pessoais se você for chamado, mas o teu objetivo na entrevista de emprego é vender o seu peixe. Quem é você? Segundo, quais são os grandes resultados que você gerou e gera para a sua empresa? E, se a Novo Tempo me chamar, né, qual é a colaboração e a contribuição que eu vou dar para essa empresa? Esses 3 pontos são sensacionais. E o resto a gente pode chamar de perfumaria, mas para dar um cheirinho na entrevista. Muito bom. Você já citou aqui, quando a gente falava sobre... mencionou a importância de alinhar o seu propósito, mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho a esse ponto, a essas dicas, porque me parece que elas são essenciais, porque às vezes quando a gente não está com um propósito alinhado, né, a empresa, e a empresa não tem nada a ver com a gente, às vezes a gente passa só um tempo naquela empresa e é um tempo vazio, que parece que não dá nem sentido para a vida da gente, né? Sensacional, você praticamente respondeu o que eu vou abordar. O que é propósito? É aquilo que faz sentido para você, é a razão do seu existir, é aquilo que faz os seus olhos brilharem, que faz com que você pule da cama feliz e diz assim: nossa vida, eu vou trabalhar neste lugar. Então, o que acontece? A gente tem que ter... Você é um comunicador por excelência, apaixonado. Eu tenho plena certeza que se você recebesse um convite agora para dizer o seguinte: olha, você vai ganhar 20% a mais do seu salário, você ia pensar 2, 3, 5 vezes antes de deixar o microfone, né? Então, às vezes a pessoa vai por conta do quê? De uma conversa, de uma entrevista que ela fez, de alguém que trabalha na empresa, o que mais? Às vezes até pela questão da remuneração. Eu vou ganhar 50% a mais, o meu salário vai dobrar. É importante dinheiro, não vamos tapar o sol com a peneira, mas às vezes tem muito engano em cima disso. Então, às vezes tem gente que faz troca de emprego ou transição de carreira apenas pelos benefícios, pelo salário e assim por diante. O propósito seu, pessoal, o meu propósito é potencializar o talento das pessoas para que elas alcancem grandes resultados. Eu sou um aprendiz educador. Então não adianta eu ir trabalhar numa empresa que não tenha prazer em aprender, que não tenha prazer em compartilhar conhecimento e informação, que não ame pessoas. E muitas vezes você vai trabalhar numa empresa desse tipo. Então, aliar o teu objetivo, o teu propósito pessoal com o propósito da companhia. Por isso que muitas vezes esse casamento, né, não dá certo. E eu comparo o emprego com um casamento mesmo. Você tem que namorar a empresa. Como que eu namoro? Estudando o site. Como que eu namoro? Consumindo produto, indo olhar como é a frente da empresa, entrando dentro da empresa, se for possível, para ver como que as pessoas se comportam, viu?
Se você vai trabalhar num supermercado, ou numa loja, ou numa imobiliária, vá lá um dia como cliente oculto. E se esse povo é chato, azedo, mal-humorado, é infeliz, não usa um vocabulário bacana igual o que você gosta de usar, com toda certeza você não vai ser feliz lá. Então, aliar o teu propósito pessoal, o teu propósito de vida, com a missão, com a visão, com o propósito da empresa que você está indo. Não é fácil, mas dá certo. E aí é sinal de casamento quase eterno. Muito bom. Professor Nascimento, você mencionou o LinkedIn. Nem todo mundo ainda está no LinkedIn. Por que ele é tão importante? O LinkedIn é a maior rede social profissional do planeta. Hoje em dia nós já temos mais de 1 bilhão de pessoas conectadas nessa rede social e só no Brasil mais de 70 milhões de pessoas. Naturalmente que hoje em dia a gente está lá no Facebook, está no Instagram e até no TikTok, mas o objetivo do LinkedIn é um objetivo muito específico de carreira, de crescimento profissional, de networking, de aprendizado e até mesmo comercial. Então ele é muito mais focado. Então você precisa estar lá. E o que você precisa fazer? Levar um currículo bem feito, colocar uma foto bem feita, enfim, tem uma série de dicas importantes para que você esteja lá no LinkedIn. Além disso, os recrutadores das empresas, das grandes empresas e até mesmo de pequenas empresas hoje em dia já estão dentro dessa rede social buscando os melhores talentos. Pois é, eu já ouvi dizer, inclusive, que algumas empresas nem usam mais o currículo. Às vezes selecionam apenas pelas informações no LinkedIn. Isso é fato, né, Nascimento? Com toda certeza, o LinkedIn é uma grande plataforma de recrutamento e seleção. Ela tem uma ferramenta interna chamada Recruiter, que é utilizada pelas grandes empresas. E nós que somos de comunicação, eu sei que o nosso tempinho está estourando, mas eu quero dizer o seguinte, hoje em dia, né, as empresas já não estão recrutando mais, não apenas pelo currículo tradicional, como elas estão pedindo que as pessoas mandem vídeos para elas, que é o chamado vídeo currículo, né, que você vai se apresentar, vai conversar com o recrutador e que vai ser mais fácil para você abrir uma conversa e mostrar daquilo que você é capaz de fazer nas empresas. Eu diria o seguinte, meu querido, nesse tempo, na virada do ano, é tempo de oportunidade de fazer, de conquistar um novo emprego, de fazer uma transição inteligente, mas com os pés no chão. Não saia chutando o emprego que você está à torto e à direito. Faça um planejamento, se organize, se programe para fazer uma transição tranquila e de sucesso. Para a gente fechar aqui a conversa bem rapidinho, não deixar de fora essas duas últimas dicas, quando a gente fala de networking, estamos falando de rede de contatos, né? Exatamente, rede de relacionamento, rede de contato profissional, né? A primeira coisa, a partir de hoje, passe a conversar com as pessoas com quem você trabalhou, passe a conversar com os talentos que você gosta e que são imprescindíveis na sua história de vida. Eu falo que networking e LinkedIn não se faz do dia para a noite, mas se faz a partir de construção. E network se faz a partir de uma chave, meu amigo. Ajude outras pessoas. Na medida que você ajuda outras pessoas, primeiro você abre um portal espiritual, já que a gente está falando no universo de fé, né? E além de abrir esse universo espiritual aí de canais de bênção sobre a sua vida, você vai ter pessoas a quem você pode recorrer e dizendo assim, me ajude nisso ou naquilo. Então fazer essa rede de contato a partir de ajuda. E o último ponto é quase que, para encerrar aqui nesse olhar de fé, inclusive, é quase Josué 1, não temas, né? Não desista, persista, né? Porque a gente precisa ter alvo, a gente precisa ter objetivo pessoal, profissional, para ter uma carreira diferenciada. E muitas vezes, ao longo da nossa jornada e da nossa carreira, a gente recebe uma série de nãos. Portas vão bater e vão se fechar na nossa cara. Agora, se a gente cair e ficar prostrado e frustrado, vai ser pior. A gente tem que se levantar, mostrar do que a gente é capaz e reconstruir os nossos caminhos. Meu caro Nascimento, mais uma vez obrigado pela sua disposição de falar com a gente, trazer essas dicas preciosas para o nosso público. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro. Até mais, um grande abraço para você e para a sua audiência. Nós conversamos aqui na Rádio Novo Tempo com o professor José Nascimento.